Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Tirem as crianças da sala, hoje nós vamos falar de sexo e amarração e não é bondagem. Olha só, o Conhecimentos da Humanidade, ele tem essa estrutura toda aqui, tem 3 vídeos por semana e a gente depende de vocês para manter essa parada aqui funcionando. Então se você quiser apoiar o CDH, cdh.tv.br ou clica aqui em cima, vai sair um cardzinho se você estiver no YouTube, que você vai direto para lá. Nós temos cursos, nós temos apadrinhamento, você vai ter recompensas em troca, é muito maneiro, tá? Exato. E também temos um apoiador, que é a Mansão Rubi, mansãorubi.com, um espaço fantástico em Piracicaba, que agora vai ser expandido para esportes, cultura, mas nos dias 19 e 20 de outubro eu estarei lá dando curso de Introdução à Cabala e de Magia Prática. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 16 de outubro de 2019, corre que ainda dá tempo de você ir lá para Piracicaba, me ver e fazer o curso comigo. Eu prometo que vai ter uma surpresa que você nunca vai esquecer na sua vida. Em novembro eu vou estar lá para falar sobre Jung e psicologia analítica, mas não só isso, a Mansão Rubi ainda está fazendo até o final de 2019, todos os meses, uma prática com ayahuasca. Exatamente. De cura. Então fica atento, mansãorubi.com. E hoje a gente vai falar de amarração. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa contar para eles é que a gente, quando ouve falar de amarração, a gente já pensa logo em alguém do lá, procurando alguém fazendo amarração para duas pessoas ficarem juntas. Mas não é isso só exatamente. A tal da magia de amarração, ela não serve só para amarrar você a alguém, mas ela pode também servir para amarrar você a algo. Quer um exemplo? O seu emprego. Então, para exemplificar isso que a gente está falando da amarração, imagina o seguinte, tem um cara que criou todo um padrão de vida com a família, uma relação com os filhos, tá tudo ótimo. Amigos, clube, tudo, emprego, ele já tem ali uma relação construída. E aí ele começa a sentir medo. Tá tudo tão bacana que talvez ele perca a família, talvez ele leve a família pro limbo, alguma coisa ele tá inseguro ali. E aí ele pode agir de duas formas. Se ele tá com medo estritamente de perder a mulher, independente de outras coisas, ele pode virar e procurar essas amarrações que aparecem aí no trânsito. Amorosas. Ligado especificamente ao amor. Trago amor em tantos dias, em algumas horas, esse tipo de coisa. Porque aí nesse caso, esse cara, ele tá ligando toda essa rotina, essa vida confortável que ele tem, a relação que ele construiu com a mulher dele. Porque ela complementa ele de alguma maneira. E aí ele vai procurar uma amarração amorosa que é para manter a mulher e ele tá colocando ela como centro dessa estrutura que ele criou. Isso pode acontecer até depois. Eles terminaram e ele falou, puta, ela é minha vida. E aí ele procura amarração para tentar devolver. A mesma coisa com o trabalho. Ele pode, nessa mesma situação, tá ligando o trabalho, o emprego, o salário que ele ganha no fim do mês com essa estrutura familiar. Eu não quero perder os amigos do clube, eu não quero perder o meu padrão de vida ou mesmo o meu status dentro da família. Eu sou o dominante aqui por qualquer motivo. E por esse motivo, então, eu mantenho o meu emprego fazendo uma amarração. Então não é pelo meu desempenho, é por uma amarração que o meu chefe, enfim, ou qualquer outra pessoa está me mantendo nesse emprego. Então, se a gente imaginava que só tinha uma amarração amorosa, porque ela é super comum, a gente está vendo que essa amarração ela pode ser feita para, na verdade, interferir no livre-arbítrio das outras pessoas com relação a você e manter essas pessoas amarradas à sua vontade. É, e aí que o bicho pega, porque mexer no livre-arbítrio ou na escolha autônoma de outra pessoa envolve uma série de problemas. E é o que a gente já falou muito aqui no canal sobre a tal da magia negra e magia branca. Sem julgamentos, mas a magia negra basicamente seria uma magia em que você influencia o livre-arbítrio do outro, fazendo com que ele não tome as próprias decisões baseadas em quem ele é, e forçando assim a sua vontade sobre a dele. E isso acaba de alguma maneira sendo um pouco polêmico, porque é muito fácil pensar nesse exemplo para puxar o tapete de alguém. Isso é muito fácil, a gente fala, né, jargão comum dentro das empresas, mas imagina que existe alguém doente e sem a permissão da pessoa você tá rezando para que ela fique melhor. Sem autorização dela, e de repente, por expiação, ela precisa passar por aquilo. E não só precisa, ela quer.
conscientemente ela quer passar por aquilo. Ou até inconscientemente. Ou até inconscientemente, mas ela quer passar por aquilo e se tornar uma pessoa melhor com aquilo, seja viva ou seja num outro plano. Isso não convém a gente julgar o que o outro precisa e quer passar. Exatamente. E imagina uma pessoa que tá para perder o emprego e ela tá desesperada, você faz lá uma magia de amarração para ela não perder o emprego, ela não perde, mas quem é você para saber se com a perda desse emprego seria justamente o empurrão que ela precisaria para ter o próprio negócio dela? Você sabia que se eu não tivesse perdido o emprego, você não estaria assistindo esse vídeo? Hã? Olha a importância de ter perdido o emprego. Exatamente. Imagina se eu, como amigo dele, tivesse feito uma magia de amarração para ele não perder esse emprego, o chefe dele ficar amarrado nele, hoje a gente não estaria aqui. Aí a suposta magia branca seria a magia que você faz com permissão, ou aquela magia que você não vai afetar diretamente o livre-arbítrio de alguma pessoa, de forma intencional. Pode ser que às vezes aconteça de forma não intencional, mas você não tem a intenção de que a sua vontade, o seu querer, prevaleça sobre o querer do outro, fazendo com que o outro se desvie do seu próprio caminho. E aí o limiar entre, eu quero um emprego em tal lugar, o quanto isso vai tomar ou não o emprego de outra pessoa é um limiar muito pequeno. Como que a gente pode... Tô perguntando agora pro Léo, como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Você pode, na hora de fazer a magia, ter a intenção de falar: eu quero muito aquela vaga, eu quero muito trabalhar naquele local, mas desde que isso seja de acordo com a minha vontade, com a minha verdadeira vontade. Com a minha essência? Exatamente, porque se for, o universo ele vai trabalhar de uma forma econômica para te colocar naquela vaga. E aí não é que a pessoa que perdeu a vaga para você, você passou por cima dela, mas realmente aquela vaga era o que você tinha já pré-escolhido e que já estava no seu caminho. Veja bem que isso é muito diferente de uma escolha egóica, de quando você tenta se convencer de falar: não, aquilo já é meu, aquela vaga era minha. Não é isso, a gente está falando de um processo que já vem de um autoconhecimento, já vem de um entendimento de quem você é, e aí sim você tem certeza olhando para aquilo e falando: essa vaga é minha ou essa vaga não é minha. E isso acontece a mesma coisa numa situação amorosa. Impede tanto a outra pessoa quanto você de encontrar alguém ainda mais especial e mais, vivenciar o luto, as transformações que sozinho ou acompanhado, mas com esse rompimento você vai poder ter para se conhecer. O ato do autoconhecimento, de não forçar uma situação ou de não querer impor uma vontade de algo que você não compreende, pode te levar por um caminho muito pior do que você imagina. E se você aí está sendo vítima de uma amarração e não sabe? Como descobrir e como desfazer essa parada aí? Vamos entender primeiro como funciona na prática mágica uma amarração. Basicamente, alguém vai oferecer uma energia para alguma coisa e essa alguma coisa vai trabalhar em prol daquela intenção de trazer ou de amarrar a pessoa à outra. Tem um preço. Isso vai ter um preço. E tudo no mundo mágico, o preço é energia, é troca de energia. É o quanto você põe de energia no ritual, o quanto você disponibiliza de energia, principalmente energia vital. E a gente tem algumas energias vitais que são mais importantes, são mais fortes, como o sangue, o sexo, essas energias que mantêm a gente vivo, mantêm a gente entusiasmado. Então, justamente essas são as melhores moedas de troca. Então, normalmente como isso funciona? Você paga alguém. Essa primeira pagamento, o dinheiro, nada mais é do que uma energia de troca. Ali você está dando horas e horas de um trabalho suado para uma pessoa que vai pegar aquela energia e aí, através dessa energia, ela vai transmutar isso numa energia que vai servir a um meio mágico. Do outro lado, tem algo que vai receber essa energia. Que energia é essa? A gente está falando de uma energia densa, uma energia ligada à matéria, energia de sangue, que é uma energia ligada a fluidos de vida, energia de sexo, que é uma coisa muito da matéria, e o dinheiro também, que é uma energia de troca muito da matéria. Não são coisas ruins por serem da matéria, não, mas são coisas densas que só tem aqui. Então, esse tipo de algo normalmente são entidades ou pessoas que estão muito ligadas a essas coisas densas da matéria. Então eles vão receber... Veja que simplesmente por você querer ficar amarrado a alguém contra a vontade, você já está numa vibração densa. Isso, exatamente. Porque justamente você não está respeitando a escolha do outro. E não tendo a fluidez, a sutilidade suficiente para entender que isso é um aprendizado. Exatamente. E é muito comum justamente jogar, às vezes, a responsabilidade do nele. Ele não sabe que ele é o amor da minha vida. E é a magia que vai fazer com que ele fique junto de mim. É isso aí. E aí o que acontece? É esse tipo de entidade que vai trabalhar com esse tipo de energia. Então essa entidade vai lá,
vai começar a mexer, influenciar. Para quem leu livros espíritas sabe o quanto o mundo espiritual está o tempo todo influenciando a gente, e ele tem esse poder de influenciar, e pode ser que isso aconteça, a reconciliação. Só que a partir do momento que acontece a reconciliação, aquele intermediário que você pagou para atrair esse algo que vai ser pago com energia mágica, ele deixa de existir. Porque ele já cumpriu o papel dele. Só que aquela entidade que está no mundo mágico, ela vai olhar para a relação e ela vai continuar influenciando e ela vai continuar querendo se alimentar disso. E qual é a energia que ela vai buscar de vocês? É a mesma energia financeira, é a mesma energia sexual ou a mesma energia ligada à sua vitalidade. É muito comum que casais que voltam depois de um período desse, através de um ritual de amarração, fiquem extremamente viciados em sexo, não conseguem, fora do sexo, ter uma relação saudável, só brigam o tempo todo, ou se sentem extremamente cansados, ou a vida financeira começa, ladeira abaixo. E imagina que esse treco que foi enviado em direção de vocês, como que um vampiro é enviado para sugar o sangue de alguém, fica à espreita esperando ser convidado a entrar. E a gente, dentro da nossa vida cotidiana, de vez em quando abre a porta e fala, entra. Isso pode ser naquelas baixas que a gente dá de energia, ficou puto ou se entregou a um vício sexual, por exemplo, a um vício emocional. E aí imagina o seguinte, esse treco, esse vampiro bate na porta e quando abre é a outra pessoa que você acaba, vou voltar com esse relacionamento pelo menos num nível sexual, ou vamos tentar de novo. E você sabe que no fundo é uma relação desgastante. Quando você volta com essa relação, o vampiro já entrou. Você já convidou, falou, não, pode vir, chega mais. Pronto. E aí, o negócio está feito, a amarração está concluída. E aí, para desfazer isso, é um problema. Porque normalmente é o tipo de relacionamento que as duas pessoas, a que fez e a que recebeu, vamos dizer assim, se sentem incomodadas com alguma coisa. Eu já vi muitos casos de pessoas que fizeram amarração e depois se arrependeram, porque quando voltaram, viram que com o tempo de relação a pessoa não era exatamente aquilo que ela achava que era, o que é normal no relacionamento. Às vezes as pessoas vão amadurecer no relacionamento, se não amadurecer junto, ele entra numa rotina, ele pode ficar chato. Então ela entrava nisso e depois não conseguia se livrar da pessoa. E aí entrava no desespero. Ou a pessoa que sofreu amarração, se sentindo extremamente incomodado, sofrendo por um relacionamento em que ela não consegue ter voz, não consegue se opinar, não consegue fazer nada, porque ela se sente presa dentro de uma jaula. E aí, se você tá numa dessas, se você percebe um negócio desse, tem alguns caminhos para você começar a tentar a destruir isso. Assim como um vício de algum entorpecente, você tá viciado numa energia. Então, um dos caminhos é você ficar por um período de abstinência dessa energia, o que é extremamente difícil, doloroso e complicado. Exatamente. E normalmente essa abstinência está ligada às energias sexuais. Logo, meu amigo, 21 dias sem transar e 21 dias sem masturbação para começar a romper esse laço que te amarrou. Seria como matar o íncubus e a súcubus de fome. E é um processo meio que de purificação. Então imagina, você tá ali viciado em algo, viciado em café. E aí você vai ficar 21 dias sem café. Imagina a loucura química, bioquímica que vai acontecer dentro de você. Então, muito cuidado, equilíbrio, muita força, motivação e assim por diante. A segunda ferramenta que você pode usar é procurar ou um centro de umbanda, um terreiro de umbanda, de candomblé, ou um centro espírita de mesa branca e conversar com as pessoas da casa, falar que não está se sentindo bem, que desconfia que pode ter sido vítima de um caso desse e conversar com uma entidade ou com um dirigente de um centro espírita para ver o que eles te aconselham a fazer com relação a isso. E o terceiro ponto é, assim que você descobriu que tem alguma coisa, que alguém fez alguma coisa, ou você acredita, a terapia também é um bom caminho. Através da terapia, o motivo de você ter aberto a porta e deixado esse vampirão entrar, ele pode ser trabalhado para evitar que isso aconteça no futuro, ainda que a amarração seja desfeita. Afinal de contas, os ciclos a gente acaba repetindo se a gente não entender a razão deles. Não só entender, não integrar os nossos conteúdos para dar um passo à frente no nosso desenvolvimento e autoconhecimento. E a terapia, ela pode ser sua aliada para trabalhar justamente na dependência que aquela coisa te gerou. Ou a pessoa, ou ao emprego, como a gente exemplificou. Enfim, não importa qual que é a coisa em que você se sente presa, amarrada,
mas você pode criar ferramentas para se libertar disso. Os 21 dias são muito legais porque eles funcionam para muita coisa. 21 dias é um período meio que o seu corpo ele entende que ele pode se reprogramar mentalmente para um novo hábito. Então é muito importante, assim como a terapia, para te ajudar a lidar com essa dependência e não voltar a se tornar dependente de outra coisa, transferir essa dependência para outra coisa. E você, se sente amarrado a alguma coisa ou alguém? Que tal fazer 21 dias de abstinência dessa coisa que você se sente amarrado? A única amarração que você pode ter nesse momento é se inscrever no canal e ficar amarrado com a gente. Um beijo no seu coração e até mais. Vai ser freestyle. Freestyle, então tá bom. Freestyle. Ice, ice, baby. I need ice, ice. Freestyle. Então, Freestyle. isso é freestyle? Freestyle. Entendi.